pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a nossa leitura do livro As Cartas de Cristo e chegamos, gente, numa parte em que o livro vai ficando mais complexo porque Jesus está explicando a física quântica. Não é simples e fácil entender física quântica, certo? Muita gente acha que entende a física quântica. Até eu às vezes acho que entendo. De repente eu percebo que eu já não entendo tanto assim. Por isso que é bom estudar. A gente vai cada vez abrindo nossos horizontes e vendo coisas que a gente não via antes, que a gente não compreendia. Nem é ver com os olhos, é mesmo entender e perceber coisas que a gente não percebia. Nessa parte do livro, entramos em uma fase de que você vai ter que reler, vai ter que ouvir os áudios novamente para você ter melhor compreensão. Porque Jesus está tentando explicar aqui que o nosso mundo, ele não é um mundo material, ele é um mundo energético, ele é um mundo de partículas, né? E que nada é sólido e que nada está parado, tudo vibra o tempo todo. A gente só tem a impressão que temos coisas físicas pela maneira, pela força, pela vibração que tem a matéria daquele objeto, entendeu? Mas se for pesquisar a fundo, você vai ver que tudo vibra o tempo todo. Algumas pessoas vão pensar, isso é bobagem. Não é bobagem, porque se você não conseguir entender isso, você também não vai conseguir entender como que você cria a sua realidade. Jesus aqui ele começa pelo começo, pelo início, tentando explicar pra gente como que toda célula, toda partícula, tudo que tem no universo tem consciência. O que quer dizer ter consciência? Tem uma espécie de vida, entendeu? Não está paralisada, não é uma coisa sólida e imutável. Ela se transforma o tempo todo e isso depende do olho do observador. Quem já estudou os vídeos e os áudios do Hélio Couto entende melhor isso que eu estou falando. Acontece que Jesus agora entra nesse assunto e realmente é complexo, mas é a única maneira que nós temos de acordar de verdade entendendo física quântica. Por quê? Porque aí sim nós vamos entender a origem da nossa criação, a origem das nossas dificuldades e os nossos problemas e também, consequentemente, descobrir o tamanho do nosso poder, entendeu? Quando você percebe que tudo vibra e que você pode modificar, você entende que pode mudar a sua realidade, né? Eu estou aqui nessa luta para aprender tudo isso, para entender, entendeu? E eu estou convidando vocês para estarem aqui comigo. Eu vou voltar um pouco à carta, porque é mesmo complexa, e vamos conectar aqui o áudio anterior com esse então. Vamos comigo nessa leitura. Não seria possível descrever o universo como o consistente e constante impulso do propósito tornado visível no reino da matéria visível? O espírito do propósito é um elemento físico, ou é um elemento da consciência. E se você pode aceitar que o propósito é um impulso inegável da criatividade por trás da existência, então pode passar para a próxima percepção. Seu universo é a manifestação visível de uma evolução inteligente de causa e efeito evidente na matéria viva. Pois se a célula viva pode selecionar o alimento correto e também eliminar o resto do resíduo tóxico, esta simples atividade demonstra um conhecimento da necessidade de digestão e de alimentação de tal resíduo para assegurar a contínua saúde da célula. Isso não é uma clara indicação de uma evolução inteligente de causa e efeito? E mais, a ciência diz que a célula contém um núcleo que poderia comparar-se ao cérebro humano, uma vez que transmite mensagens e sua mais importante função é a de armazenamento de informação, a livraria, que contém não somente os detalhes que se relacionam com uma célula, mas também os do corpo inteiro no qual ela reside.
O fato é que, ao investigar a célula, a ciência descobriu que esta, em si mesma, parece ser um sistema de mensagens químicas transmitidas de um modo proposital, inteligente e inteligível. Como poderia acontecer isso se as origens das moléculas das células fossem apenas elementos químicos inanimados? Você poderia duvidar de que por trás de cada mensageiro, com uma mensagem a transmitir, há um pensamento inteligente ou consciência? E o que pensar da precisão das mensagens transferidas da célula para a célula, de célula para célula, para assegurar a precisão da duplicação exata de certas espécies durante milhões de anos? Em que momento da criação a consciência entrou nos organismos vivos? E como foi que o pensamento inteligente, que considera e decide, chegou ao campo da matéria inanimada inconsciente? Sem a consciência inerente, como pode ocorrer tanta atividade informada e conforme em uma célula? Atividade informada e informante em uma célula que é invisível ao olho nu? Tal atividade não é o produto da consciência-conhecimento, demonstrando a presença da vida inteligente em seu aspecto mais básico? Uma simples célula viva em forma de bactéria pode mover-se sozinha e viver sua própria vida especializada e excitante no ambiente, ou como um vírus, realizar seu trabalho especializado e mortal de atacar alvos específicos nos organismos vivos. Por outro lado, a célula pode estar fixa em um organismo, realizando seu trabalho altamente importante de construção e de manutenção de alguma parte do organismo. Tal trabalho produz matéria viva, precisamente adequada e necessária ao órgão vivo sobre o qual trabalha, sejam partes do corpo humano ou de vida animal ou vegetal, tais como os dedos dos pés do ser humano e o braço, ou a pele do animal e as presas, ou as escamas do peixe e a plumagem das aves, ou a copa das árvores e as folhas dos ramos, ou as pétalas das flores, ou as antenas das mariposas e suas asas diáfanas, a pele do réptil, dos crocodilos e seus dentes, e os olhos da lula que mudam de cor segundo a sua necessidade de camuflagem. Cada um desses fenômenos físicos completamente diferentes e aparentemente não relacionados foi criado pelo trabalho especializado e individualizado de bilhões e bilhões de células vivas idênticas. Ao contemplar a grandeza e a diversidade do trabalho realizado por uma simples célula viva e invisível a olho nu, você pode acreditar em um universo mecanicista? Quer dizer, né, gente? Você acredita que o mundo é somente material? Não existe um mundo espiritual, energético? Nós não vemos o ar, mas ele está aí. Nós não vemos a internet e o Wi-Fi, mas eles também estão aí. Muita gente acredita nessas coisas, né? Mas não acredita no mundo espiritual. Não acredita no contato entre os seres de lá e de cá. Acontece que o que nos separa é apenas a nossa mentalidade de que as coisas são físicas. A partir do momento que a pessoa entende que não existe essa separação, ela se torna sensível o suficiente para ver algo mais. Aí são chamadas de médiums, né? Mas isso não é, todo mundo é médium, gente. Ninguém tem diferencial por ver ou não ver. A única diferença é a pessoa prestar atenção e entender que o mundo espiritual, o mundo energético e o mundo físico não existe nenhuma separação entre eles. É só isso e mais nada. Seria possível fazer tudo isso se a matéria produzida por tais células fosse ilógica, sem nenhum objetivo razoável e sem nenhuma razão para sua existência, desprovida de consciência pessoal? Este não é o caso. Estas células vivas idênticas trabalham juntas em harmonia dentro do homem ou do animal para fazer um fígado com suas múltiplas funções do corpo, para criar um olho complexo que tem seu propósito específico de pôr o organismo em contato direto e inteligente com seu ambiente, incorporando a ajuda do cérebro, para fazer ossos fortes expressamente desenhados em conjunto com tendões e músculos
para unir-se a outros de maneira tão conveniente que permite o pleno e ágil movimento do organismo. Além disso, células nunca interferem no trabalho uma das outras. Ao criarem um rim, não fazem de repente uma orelha. Ao criarem o cabelo, não se lançam subitamente a fazer a pele. Não, as células criam couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células da pele e as do cabelo é o trabalho que realizam, segundo após segundo, durante uma vida. Por quê? Qual é o fator motivador e inspirador? Acidente? Que inteligência organizadora pôs em movimento todo o processo de criação, desde o nível mais fundamental da formação de simples elementos a partir de partículas elétricas livres no espaço, até a combinação de elementos para formar substâncias químicas, a combinação correta de substâncias específicas para formar uma molécula viva, a combinação correta de moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode receber alimentos, eliminar resíduos, construir segundo as especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício de criação através de bilhões de anos? Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos as entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes de todo tipo, sejam as das plantas, dos insetos, dos répteis, das árvores, dos animais ou dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente. A fim de assegurar a sobrevivência não é também uma evidência de atividade com propósito inteligente? Ao cumprir-se esta grande façanha de criatividade, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito das origens da vida e da criatividade sem que se mencionem as importantíssimas moléculas de DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo organismo, planta ou bebê. Essas moléculas de DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente. Em lugar da inteligência, a ciência ofereceu as moléculas de DNA e as células frágeis da matéria como fonte de existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Contemple o glorioso DNA, Senhor da sua criação. De onde tiraram as células de DNA seus inteligentes poderes direcionais? Jesus aqui, gente, está querendo mostrar pra gente que tudo que guia o mundo é Deus, que tudo que guia a nossa existência é Deus. Deus, no caso, uma inteligência superior e onipresente que está em tudo, que permeia tudo, certo? E modifica tudo, né? Como nós também somos parte de Deus, eu vejo como se nós vivêssemos dentro de um organismo, entendeu? Como se nós fôssemos células de Deus. É assim que eu enxergo. É por isso que eu não consigo adorar a Deus, obedecer a Deus, essas coisas assim me parecem um pouco assim fanáticas. Por quê? Porque nós vivemos dentro de Deus, entendeu? Somos células, é assim que eu vejo. Então não dá pra ficar com adoração, com essas coisas assim, sinceramente eu não consigo. A ciência já está satisfeita agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente de mutações casuais da sobrevivência do mais apto. Se você estudar os diversos organismos da criação, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito
materialista tão provável? Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas do seu universo. Durante meu tempo na Terra, não tive tais maravilhas, às quais referir-me para ensinar aos judeus a universal verdade da existência. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplos da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência aparentes em todo ser vivo. Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová como Criador, como era o costume dos líderes judeus. Não, eu recorri ao campo, às flores e às árvores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, em sua dimensão, nos faltava seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamava o Pai em tudo o que se encontra ao seu redor. Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, peço a você que avalie a inimaginável, indescritível complexidade e diversidade de trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas do sistema digestivo, por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. Como a mente finita, que é capaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo, governado pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação? Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem os seus olhos. Vejo a ignorância científica atual com compaixão amorosa, com certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho, pois enquanto alguém não questionar sua autossatisfação e posição de infabilidade, o verdadeiro casamento entre as eternas verdades e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Porém, terão que fazê-lo, ou a evolução espiritual humana ficará paralisada. Os cientistas têm a mente excessivamente cheia de conhecimento livresco, especializado, de fórmulas e equações aceitas, e têm também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística de inteligências mais elevadas. Peço aos leitores destas cartas que formem uma associação para em meu nome desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito e digo seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebesse-se pela primeira vez a consciência na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas, que se combinaram para formar a célula, e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada, que permitia o consumo de alimento selecionado e o descarte do resíduo tóxico. Como ela reconheceria o resíduo tóxico? E se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formam uma molécula viva não teria possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até esse ponto nas origens da existência, as propriedades químicas, ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade,
não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intensos agora descritos pelas ciências como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Estes impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e a ordem ao caos? Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar. Tentarei agora explicar, com suas palavras, aquilo que está além das palavras e, neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e à experiência espiritual. Por esta razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias vislumbrantes, de formas resumidas de consciência, da realidade por trás e dentro do seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, às suas meditações. O que eu estou querendo explicar está inteiramente na consciência, e é da consciência sem parâmetros nem fronteiras. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para seguir-me até aqui, para além das palavras, você começará a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Perseverem. A luz gradualmente, talvez imperceptivelmente, penetrará em sua mente e você terá pequenas aberturas da visão interior. São muitos os que experimentam um pequeno clarão de visão interior, os que brevemente sentiram um toque da consciência divina e logo, sem ousarem continuar crendo no momento transcendente do seu despertar, começam a questionar, duvidaram e finalmente dispersaram o pequeno influxo da consciência divina. Cuide para não fazer o mesmo. A incredulidade o atrasará, o prenderá no plano da existência material mais do que pode imaginar. Seja o que for que seja dado a você e que você seja capaz de receber, apanhe rapidamente e não duvide. A dúvida destrói o progresso firme, porque cria suas próprias formas de consciência, as quais suprimirão e mesmo erradicarão a visão interior que tenha alcançado anteriormente. Portanto, a sua escolha de pensamentos, convicção ou incredulidade, dúvida ou fé destrói ou constrói o seu progresso na busca da verdade. Qualquer negação apaga de sua consciência o progresso que você tenha conquistado. Além disso, quanto mais alto você ascender na verdade espiritual, mais poderosos se tornarão os seus pensamentos. Assim sendo, crie e mantenha firmemente o seu propósito, o seu próprio impulso espiritual e não permita que ninguém interfira e enfraqueça esse impulso. Mantenha-se firme em suas percepções anteriores. Em tempos de dúvida, navegue com pensamentos positivos, usando afirmações iluminadoras, agarrando-se às orientações inspiradoras prévias e recordando dos momentos em que suas vibrações de frequências de consciência estavam mais altas. Usando a força de vontade, escolhendo afirmações que contenham pepitas de ouro, de verdade espiritual, retorne uma e outra vez a esse nível mais elevado de consciência. Não se renda por preguiça mental aos altos e baixos das energias espirituais da consciência e nem se converta em uma gangorra espiritual. Enfatizo fortemente esse perigo de autoobstrução. Torne-se ativamente consciente dele. Se você conhece algo das narrações da minha vida na Palestina, lembrará que eu também sofri o fenômeno dos altos e baixos, da consciência espiritual, e que foi necessário retirar-me para as colinas para rezar, meditar e renovar as minhas forças espirituais. Portanto, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de atitudes e padrões, mentais e emocionais. Recolha conscientemente a sua fonte do ser para receber nova força
e para a elevação das frequências de sua consciência. E assim, essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e duração. Digo novamente, esteja atento para o modo como você usa sua mente. Deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. Pessoal, duas coisas que eu quero falar com vocês aqui para acordar a mente. Muitas pessoas acreditam que nós somos todos descendentes de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, né? E muitos acreditam só materialmente em Homens Sapiens, que nós somos descendentes da evolução dos Homens Sapiens. Nenhuma história está correta, nem a outra está correta, entendeu? Quem está aqui comigo ouvindo o livro Exilados por Amor entende essa história dos Homens Sapiens, né? Já existia aqui aqueles seres que eram primitivos, que foram os primeiros seres humanos da Terra, entendeu? E que precisavam de ajuda. E o que o governador de Capela fez juntamente com Jesus? Vamos transferir esses espíritos que estão destruindo Capela para a Terra, porque mesmo eles sendo agressivos, perigosos e atrasados em moral, em consciência, em caráter, eles têm outros conhecimentos que o povo que está vivendo na Terra hoje, como Homens Sapiens, não tem, certo? E transferiram esses espíritos para cá, para eles resgatarem os erros dele. Quem não estiver ouvindo o livro Exilados por Amor, bora lá ouvir, porque eu tenho certeza que vai te esclarecer muitas dúvidas, certo? Então, joga por terra totalmente essa analogia, esse fato de dizer que viemos de Adão e Eva todos. Por muitos motivos, essa história é totalmente inconcebível. Por quê? Se todos viemos de Adão e Eva, de onde vêm as tantas raças que existem? Tantas diferenças genéticas, sanguíneas, e a nossa aparência também, gente, as nossas cores, né? Somos pretos, somos brancos, somos asiáticos, não tem como termos vindo de todos de Adão e Eva. Então, se você ainda acredita nisso, comece a pesquisar e estudar para tirar essa trava da sua mente, tá? Eu já vi muita gente falar assim, a gente tá passando por isso porque a Eva pecou. A mulher sofre, a mulher tem que sofrer porque a Eva pecou. Pessoal, isso é uma trava tão forte, você não consegue crescer em nada na sua vida, ter sucesso, ser feliz, se você acredita que a mulher tem que sofrer porque a Eva pecou. Porque supondo que você seja homem e acredite nisso, você não vai amar a mulher, protegê-la, ampará-la, admirá-la, o quanto ela merece, se você tem essa trava de acreditar que mulher tem que sofrer. Você vai estar sempre impondo algum tipo de sofrimento à sua filha, à sua esposa, à sua mãe, às suas colegas de trabalho, porque você tem esse pensamento. E se você é mulher e acredita nisso, você também nunca vai conseguir ser feliz, certo? Porque você vai estar sempre atraindo coisas ruins e justificando. Eu sofro porque Eva sofreu, porque Eva pecou e eu estou pagando pelo pecado da Eva. Tira esse pensamento da sua mente, joga fora essa trava, porque senão você nunca vai conseguir ser feliz. Como homem, pensando da maneira que eu falei anteriormente, e como mulher também, tá? E agora, referente aos Homens Sapiens, à nossa evolução e tudo mais, existe um monte de porquês aí e de vírgulas e pontos de interrogação, gente. Não é da maneira que a ciência fala, não. Entendeu? Que nós somos a evolução dos Homens Sapiens, não. Tá? Vamos estudando, vamos conversando, que tudo isso vai se esclarecendo. Mas para isso é preciso dedicação, como Jesus falou aqui no fim dessas páginas que eu estou lendo nesse momento, que eu já vou encerrar o vídeo. Vai ter aqueles momentos que você vai baixar o padrão, que você vai parar de estudar, que você vai falar que você está muito ocupado. Eu escuto muito isso.
Eu chamo alguma amiga minha, algum parente que tá aqui comigo. E aí, como é que estão os estudos? Você tá ouvindo as cartas de Cristo? Ah, não, eu parei, tô trabalhando demais. Gente, se parar de estudar, começa tudo a desmoronar. Ah, é castigo divino? Não, é porque você baixa o padrão e não sabe onde encontrar forças. Entendeu? As coisas começam a dar errado, aí você não entende por quê. Por quê? Porque você não tá vibrando na faixa do bem. E para vibrar na faixa do bem, a gente precisa sim de algumas muletas. Quais são essas muletas? É estudar, é orar, é meditar, entendeu? Uma boa leitura, já falei aqui para vocês no canal, faz com que seres que também querem aprender venham para o seu redor, formando uma egrégora de estudo. E onde tem egrégora de estudo, de perguntas iluminadas, vem seres iluminados para responder. Vocês entendem isso? Então é importante manter uma leitura boa, assistir coisas boas na TV. Por quê? Porque daí você atrai seres da mesma frequência. Se você parar de estudar, você vai baixar o padrão e vai voltar a vibrar da mesma maneira que você estava antes dos problemas aparecerem e você estava todo atrapalhado, sabe? Então, assim, pensa nisso. Eu fico assim meio reticente, porque fica parecendo que eu tô pegando no pé, né? Mas eu tô pegando no pé mesmo? Pode pensar desse jeito, tem problema não. Mas é importante demais, gente, não parar de estudar. Eu, às vezes, fico 2 dias assim, sem ler as cartas, por correria também. Também tenho uma vida corrida. E não me faz bem, gente. Eu, sinceramente, não me faz bem. Por quê? Porque eu me desconecto daquela egrégora. Você não consegue manter um alto padrão se você não meditar, não orar e não ler coisas boas. Se você não quer ler, ouça os audiolivros. E o rala vai acabar por aqui, gente. Não vou ficar pegando no pé de gente adulta, né? Eu tava vendo aqui no canal que quem assiste meus vídeos, todo mundo tem mais de 25 anos. Então, bora focar na leitura, nos estudos e crescer, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por vocês terem visto até o fim do vídeo, gente. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!